Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao LT Jus. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar do informativo do Superior Tribunal de Justiça número 824, publicado em 10 de setembro de 2024. Pessoal, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para os nossos avisos de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar aí embaixo seu comentário com críticas e sugestões, nem que seja com emoji, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância, compartilhar cada vez mais nosso conteúdo, galera. E também, pessoal, se você está estudando para magistratura e ainda não está habilitado ou já está habilitado, nós temos o curso de processo civil com o professor Marcelo Fortuna, obedecendo à resolução 75 do CNJ, com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas, e-books com os temas de repercussão geral e recursos repetitivos. Para quem vai fazer o ENAM, nós preparamos um código de processo civil com os artigos que... Nós deixamos em destaque os artigos que foram exigidos nas provas que a FGV organizou, as provas da magistratura estadual, federal e trabalhista. E também para você que está estudando para magistratura, nós temos o curso de formação humanística com a melhor didática do mundo, professor Marcelo Fortuna. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Informativo 824 do STJ, Direito Administrativo. Resumo. É possível a aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos ou proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios aos particulares que tenham praticado o ato improbo em conjunto com o agente público. Processo 1.735.603 de Alagoas, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. A controvérsia versa sobre a possibilidade de aplicação de sanções de suspensão dos direitos políticos ou proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios aos particulares que tenham praticado ato improbo em conjunto com o agente público. Antes das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, o artigo 12, inciso 2, dispunha que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato improbo estaria sujeito às sanções de suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Observe-se que a norma não divisa a fixação das sanções de suspensão dos direitos políticos ou proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios entre os agentes públicos e os particulares que tenham praticado o ato improbo, podendo tais penalidades, portanto, ser aplicadas a ambos, ao agente público e ao particular. Aliás, a suspensão dos direitos políticos dos particulares não seria inócua, pois ela atinge a capacidade eleitoral ativa, ius suffragi, e a passiva, ius honorum, e esta indelevelmente atrelada aos efeitos da decisão judicial de condenação por ato de improbidade administrativa. STF ARE número 744.034 AGR, relator Gilmar Mendes, segunda turma, isto é, ainda que a suspensão dos direitos políticos não produzisse efeito na capacidade dos particulares de serem votados ou de perderem mandatos, impactaria, no mínimo, na possibilidade daqueles particulares de exercerem o direito de voto. Além do mais, não se pode excluir a possibilidade de os réus que atualmente não exercem cargo eletivo possam novamente se interessar pelo ingresso na vida política, situação em relação à qual a suspensão dos direitos políticos também produziria efeitos concretos. Este último raciocínio se aplica de modo semelhante à sanção de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
pois, embora os agentes públicos na época da decisão não desempenhassem a atividade empresarial, nada impediria que, se não fossem os efeitos da sanção, passassem a desempenhá-la no futuro. Desse modo, as sanções de suspensão dos direitos políticos ou proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios são passíveis de aplicação aos particulares que praticarem ato improbo. Legislação. Lei 8.429 de 1992. Lei de Improbidade Administrativa, artigo 12, inciso 2. Direito Civil, Direito Digital. Resumo. Descabe imputação de ônus sucumbenciais, honorários advocatícios, a provedor de aplicação de internet que cumpre decisão de tutela de urgência sem ofertar oposição à pretensão na obtenção dos dados e registros, devendo cada parte arcar com suas despesas processuais. Processo. Recurso especial número 2.152.319 de São Paulo, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. O propósito recursal consiste em determinar se a sucumbência, honorários advocatícios, imputável a provedor de aplicação de internet que cumpre decisão de tutela de urgência sem oposição à pretensão de requisição judicial de registros, fornecendo dados de identificação de usuários de plataforma de comércio eletrônico alegadamente infratores de direito de propriedade intelectual, patente de modelo utilitário, sendo a tutela confirmada com a procedência da ação. Segundo o Marco Civil da Internet, os dados de acesso restrito por questão de sigilo e privacidade somente podem ser fornecidos mediante ordem judicial específica. O procedimento especial de requisição judicial de registros do Marco Civil da Internet nada mais é do que uma ação de produção antecipada de prova digital eletrônica, pois serve para justificar ou evitar o ajuizamento pela parte interessada na obtenção de dados de pretensão reparatória civil ou penal, em desfavor dos usuários do serviço de internet que praticam atos infratores, havendo similaridade dos requisitos de justificação na instrução da inicial nos modos da ação de produção antecipada de prova CPC. É pacífico o entendimento acerca do descabimento de ônus de sucumbência em procedimentos de natureza cautelar de produção antecipada de prova, nos quais inexiste resistência por parte de quem é instado a exibir os documentos judicialmente, conforme precedentes desta Corte, quando o provedor de aplicações de internet é instado judicialmente a fornecer dados sigilosos, é assim ou fácil em ofertar oposição, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade. No caso, o proprietário de patente de modelo de utilidade demandou judicialmente provedor de aplicação de internet, plataforma de comércio eletrônico, a fornecer dados e registros para permitir a identificação de usuários que anunciavam produtos com possível violação de sua propriedade intelectual, o que foi atendido pelo provedor em sede de tutela de urgência, confirmada com a procedência da ação. Considerando que o provedor cumpriu a ordem judicial específica sem ofertar oposição à pretensão na obtenção dos dados e registros, descabe imputação de ônus sucumbenciais, honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com suas despesas processuais. Legislação. Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet. Direito Civil, Direito Processual Civil. Resumo. Nas demandas de indenização securitária, deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, recaindo sobre a seguradora o ônus de comprovar as causas excludentes da cobertura. Processo. Recurso especial número 2.150.776 de São Paulo, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. Estabelece o artigo 757 do Código Civil que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. A partir da regra de distribuição estática do ônus da prova, estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus probatório incumbe 1. Ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e 2. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Diante de demanda da indenização securitária em que não há partes vulneráveis ou hipossuficientes e que não incidem peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, parágrafos 1º ou 3º do artigo 373 do CPC, deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova. Como consequência, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito à indenização securitária, comprovando a contratação do seguro, o pagamento regular do prêmio e a ocorrência do evento que implicou na perda total do equipamento. Por outro lado, o réu tem o ônus de comprovar as circunstâncias modificativas ou extintivas do direito autoral, demonstrando por que aquele evento ou bem que o autor entende como legitimamente segurado não está abrangido pela cobertura. Isso porque, na seara das cláusulas excludentes de cobertura, também deve-se observar a atuação dos contratantes de acordo com a boa-fé na elaboração e interpretação das cláusulas, afastando-se cláusulas contraditórias e evitando-se interpretações que gerem violação à legítima expectativa do segurado. Artigos 757 e 765 do Código Civil. Direito Civil. Resumo. A partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos seus cônjuges, por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Processo Segredo de Justiça, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. Trata-se, na origem, de ação promovida por ex-cônjuge a fim de concretizar a partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal, regida pela comunhão universal, que não fora realizada por ocasião da ação do divórcio. A controvérsia consiste, portanto, na prescritibilidade ou sujeição à decadência ou não de pretensão do direito à partilha de bens após a decretação de divórcio. O ordenamento jurídico pátrio não disciplina de forma específica o regime a ser aplicado neste período intermediário. Vale afirmar, entre a cessação da sociedade conjugal e a efetiva partilha, de fato, inexiste norma para regular particularmente os bens comuns ainda não partilhados. Também não há uma uniformidade doutrinária ou mesmo jurisprudencial quanto à natureza jurídica dos bens integrantes do acervo partilhável após cessada a sociedade conjugal, por meio de separação fática ou judicial. Se há mancomunhão ou condomínio, o que decorre da própria lacuna legislativa. Todavia, é possível inferir uniformidade em relação ao fato de se tratar de acervo patrimonial em cotitularidade ou uma espécie de copropriedade atípica. Disso decorre a conclusão de estar assegurado o direito a cada ex-cônjuge requerer a extinção ou cessação deste estado de indivisão. Tal linha de interpretação decorre da aplicação, conquanto por analogia do disposto no artigo 1320 do Código Civil. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão de coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte das despesas da divisão, o qual preleciona a existência de um direito potestativo do condomínio em extingui-lo. De fato, a partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges, na medida em que traduz o direito de dissolver uma universalidade de bens e, portanto, de modificar ou extinguir uma situação jurídica, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante dessa relação, sujeito passivo. Nesse contexto, não há falar em sujeição a prazo de prescrição, porquanto não existe pretensão correspondente, ou seja, prestação a ser exigida da parte passiva, dar, fazer, não fazer, característica dos direitos subjetivos e das respectivas ações condenatórias. Outro sim, aos caracterizar como direito potestativo, ao qual o ordenamento jurídico pátrio não atribuiu um prazo decadencial, forçoso concluir pela possibilidade de ser exercido a qualquer tempo. Legislação. Código Civil, artigo 1320. Direito processual civil. Inteiro teor. A controvérsia dos autos resume-se a saber se é possível fixação de honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil não previu, de forma expressa, os incidentes como fatos geradores de honorários. Realizadas as sustentações orais, o ministro relator inicialmente destacou que
Em outubro de 2023, a terceira turma remeteu a questão à Corte Especial em razão da relevância da questão jurídica e da necessidade de prevenir divergências de entendimentos entre as seções, com base no artigo 16, inciso 4 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, o ministro relator proferiu seu voto no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo, negando provimento ao recurso especial. Após o voto do ministro relator, acompanhado pelo voto antecipado do senhor ministro Humberto Martins, pediu vista ao ministro João Otávio de Noronha. Processo, recurso especial número 2.072.206 São Paulo, julgado em 4 de setembro de 2024. Direito processual civil, direito empresarial, direito falimentar. Resumo: artigo 82-A da Lei 11.101 de 2005 não confere ao juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica. Processo, conflito de competência número 200.775 de São Paulo, julgado em 28 de agosto de 2024. Inteiro teor. O propósito do conflito é definir o juízo competente para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de sociedade empresária falida. A solução encontra-se atrelada à própria interpretação do artigo 82-A, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005. Decidir se é regra de competência ou procedimental ou de mérito quanto aos requisitos materiais para desconsideração nos autos da quebra. O referido dispositivo, introduzido pela Lei nº 14.112 de 2020, dispõe que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juiz falimentar com a observância das normas disciplinadoras do Instituto presentes no Código Civil e no Código de Processo Civil. O dispositivo não é regra de competência, sendo que o seu alcance se limita à desconsideração nos autos da falência para atingir o patrimônio de terceiro, não os confundindo com o instituto da extensão da falência a outrem. Segundo a doutrina, a desconsideração da personalidade jurídica é, também, instituto bastante distinto do da extensão à falência. Isso muito embora possa, assim como o último, ter repercussão do patrimônio terceiro, do sócio, os pressupostos para a configuração de um e de outro são bastante distintos, enquanto, no primeiro, é a existência de abuso da personalidade jurídica, na segunda, basta ser sócio de responsabilidade limitada. Portanto, o objetivo da norma não é definir a competência para julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplinar seu processamento e os requisitos materiais para sua decretação, quando instaurado no âmbito dos autos da falência. Acrescenta a doutrina que o dispositivo em comento, apesar de sua dúbia redação, não retira a possibilidade de que outros juízes, em outras demandas que envolvam a falida, decretem a desconsideração. A finalidade da norma seria regular os requisitos para desconsideração, evitando abusos no âmbito do Poder Judiciário. Demonstrado que a norma do parágrafo único do artigo 82-A da Lei 11.101 de 2005 não disciplina a competência exclusiva do juiz falimentar, a ausência de manifestação expressa por parte deste sobre desconsideração descaracteriza o incidente de conflito de competência. A manifestação apenas do juízo laboral não é suficiente para a instauração do conflito. Lei 11.101 de 2005, artigo 82-A. Direito processual civil. Resumo: o rejulgamento do recurso de apelação na mesma sessão que acolhe os embargos de declaração sem a devida notificação prévia para sustentação oral configura cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, ocasionando a nulidade de julgamento. Processo, recurso especial número 2.140.962 do Sergipe, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. No caso, a condução realizada pelo tribunal de origem indica claramente que houve uma cisão nítida do julgamento. Inicialmente, foram acolhidos os embargos de declaração, reconhecendo-se uma nulidade processual e, em seguida, ocorreu um novo julgamento de mérito das apelações.
Ao dividir o julgamento dessa forma, o tribunal não apenas reconheceu uma nulidade processual, mas também prosseguiu com um novo julgamento de mérito das apelações. Esse procedimento demonstra uma clara segmentação das etapas do julgamento, o que pode comprometer a integridade do devido processo legal, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa das partes envolvidas. Observe-se que a anulação do acórdão de apelação por meio dos embargos de declaração representa um verdadeiro reinício do julgamento da apelação. Logo, este novo julgamento deve ser conduzido em estrita observância do devido processo legal, seguindo o rito estabelecido para o recurso de apelação, o que inclui a necessidade de uma nova inclusão em pauta, respeitando-se o prazo mínimo de 5 dias úteis. Artigo 935 do Código de Processo Civil, CPC, e, crucialmente, permitindo às partes a realização de sustentação oral. Artigo 937, inciso 1 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, após o acolhimento dos embargos de declaração e a consequente anulação do julgamento anterior devido à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o colegiado não poderia ter procedido ao rejulgamento imediato das apelações na mesma sessão. Tal procedimento deveria ter sido precedido de uma nova inclusão em pauta e de uma oportunidade para renovação de sustentação oral. Além disso, deve-se considerar que os advogados da parte recorrente não puderam realizar sustentação oral ou recurso de apelação interposto. No primeiro acórdão anulado, devido a um erro na intimação para a pauta de julgamento, foram intimados advogados que não mais representavam a recorrente. No segundo julgamento das apelações, conforme demonstrado, houve o rejulgamento das apelações na mesma sessão que acolheu os embargos de declaração. Dessa forma, não há como negar que a forma como ocorreu o julgamento na origem implicou em grave ofensa aos princípios constitucionais de contraditório, da ampla defesa do devido processo legal. Tal conduta resultou em um inegável prejuízo ao recorrente, tendo em vista que restou impedida de realizar sustentação oral ao seu recurso de apelação. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 935 e artigo 937, inciso 1. Direito processual civil. Resumo. A ausência de vagas no sistema penitenciário, por si só, não justifica a substituição do regime fechado pelo regime aberto no cumprimento da prisão civil decretada com base no artigo 528 do Código de Processo Civil de 2015. Processo agravo interno no recurso especial número 2.122.804 de São Paulo, julgado em 12 de agosto de 2024. Inteiro ter. O propósito da controvérsia consiste em decidir se é possível a substituição do regime fechado pelo regime aberto no cumprimento da prisão civil decretada com base no artigo 528 do Código de Processo Civil de 2015, ante a ausência de vagas no sistema penitenciário. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina de maneira específica o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de prestar alimentos, dando-lhe carga de eficácia muito maior com normas de ordem pública, notadamente pela possibilidade de prisão civil do devedor, o que atrai o interesse do Estado em seu fiel cumprimento, ante a relevância dos direitos em questão, pois a prestação alimentícia, devida nas relações familiares, compõe o núcleo essencial do que cada indivíduo necessita para o atendimento às suas necessidades fundamentais, o valor indispensável à manutenção da pessoa, à sua subsistência digna. Artigo 528, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015 determina que a prisão será cumprida no regime fechado, apenas devendo o inadimplente ser mantido separado dos presos comuns, já que não se trata de prisão criminal e a ela não se aplicam disposições típicas da legislação penal, como a que admite progressão de regime ou sua substituição por outras penas. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há motivo para se afastar a regra de que a prisão civil seja cumprida em regime fechado, salvo em situações excepcionalíssimas, como idade avançada do devedor ou problemas de saúde que inspirem cuidados específicos. O simples fato de haver carência de vagas no sistema prisional não pode justificar a substituição de regimes, sob pena de tornar letra morta a regra do artigo 528, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015, até porque, do contrário, as prisões civis não seriam mais cumpridas mediante a segregação do devedor, tendo em vista que praticamente todas as unidades prisionais do país encontram-se com superlotação de presos.
caberá à autoridade judiciária local, mediante uma atuação dialógica com os demais poderes, buscar meios capazes de gerir a falta de vagas no sistema penitenciário, buscando soluções que se adequam à realidade social, sem perder de vista a finalidade principal da prisão civil, que é a de coagir o devedor a adimplir os alimentos essenciais e sobrevivência digna do alimentado, tal qual recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça em seu Manual da Central de Regulação de Vagas. O argumento no sentido de que vedar a saída para atividades laborativas conduziria necessariamente à inadimplência dos alimentos também não se merece prevalecer, pois a mera condição de presidiário não configura um alvará exoneratório da obrigação alimentar, haja vista que ele é possibilitado, ainda que de maneira mais restrita, o desempenho de atividade remunerada dentro ou fora da prisão. Direito processual civil. Resumo. Na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar em seu benefício honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional. Processo. Recurso especial número 2.065.876 de São Paulo, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. Quanto aos honorários, saliente-se de início que os limites de 10% a 20% estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda e não em relação a cada parte vencedora vencida. Assim, havendo exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, a fixação da verba pode ocorrer em patamar inferior ao limite mínimo de 10%, pois deve ocorrer de forma proporcional à parcela da demanda julgada. Em semelhante sentido, o enunciado 5 da primeira jornada de Direito Processual Civil, realizado pelo CJF, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no artigo 485 do Código de Processo Civil, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a fixação de honorários de forma proporcional ocorre tanto quando há multiplicidade de réus ou de autores, como quando há julgamento parcial da demanda. A mesma premissa jurídica pode ser verificada no julgamento de recurso repetitivo pela primeira seção do STJ, em que se firmou o entendimento no sentido de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, tema 961. Dessa forma, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional. Legislação. Código de Processo Civil de 2015, artigo 85, parágrafo 2º, artigo 485. Precedentes. Tema de recurso repetitivo 961. Enunciados de jornadas de direito. Enunciado número 5 da primeira jornada de Direito e Processo Civil do Conselho de Justiça Federal. Direito Processual Civil. Resumo. São impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta poupança. Processo. Recurso especial número 2.072.733 São Paulo, julgado em 27 de agosto de 2024. Inteiro teor. A questão controvertida gravita em torno da penhora sobre as quantias depositadas em conta corrente, em valor inferior a 40 salários mínimos, em que a autora percebe seus proventos de aposentadoria. Analisando-se os julgados dos embargos do recurso especial número 1.874.222 do Distrito Federal, recursos especiais número 1.677.144 do Rio Grande do Sul e 1.660.671 do Rio Grande do Sul, conclui-se que a mitigação da regra de impenhorabilidade é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando 1. Demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução. E 2. Desde que avaliado concretamente o impacto da constrição nas
na subsistência digna do devedor e de seus familiares. Ademais, no julgamento dos recursos especiais número 1.667.144 do Rio Grande do Sul e 1.660.671 do Rio Grande do Sul, desume-se que os fundamentos elencados pela Corte Especial voltam-se à análise da reserva contínua e duradoura de numerário até 40 salários mínimos, conforme o dispositivo constante do inciso 10 do artigo 833 do Código do Processo Civil, estabelecendo como irrelevante o nome dado à aplicação financeira. Assim, serão automaticamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Porém, outros depósitos podem ser assim considerados, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivos similares ao da utilização da poupança. O simples fato de o salário-benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou o órgão de previdência em conta corrente do titular não tem um condão imediato automático de desnaturar a natureza de tal verba de salarial para ativo financeiro comum, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente, artigo 7º, inciso 10 da Constituição Federal, o seu caráter alimentar. Somente se admite que esses valores percam eventualmente a sua característica salarial, consequentemente alimentar, se forem mantidos em conta pelo lapso superior a 30 dias, oportunidade na qual será possível a relativização da regra da impenabilidade, desde observados determinados requisitos. Direito penal, direito processual penal. Resumo: a tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir que o réu agiu com dolo. Agravo regimental. A GRG no agravo do recurso especial número 2.519.852 Santa Catarina, julgada em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência superior Tribunal de Justiça entende que o simples fato de o acusado encontrar-se embriagado não justifica por si só a imputação de dolo eventual. No caso, o réu foi condenado pelo tribunal do júri pela prática de homicídio doloso em virtude de colisão automobilística ocorrida quando se encontrava embriagado. Tem-se que a imputação sobre o dolo eventual repousa em 4 elementos centrais. 1. A embriaguez do acusado. 2. O excesso de velocidade do veículo no momento da colisão. 3. O fato de a colisão ter acontecido no acostamento. E 4. A tentativa de fuga do réu após os fatos. Pela atuação deficiente do aparato investigativo e acusador, não se produziu a prova técnica exigida pelos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal para conclusivamente e com precisão estabelecer o local do acidente e a velocidade em que o réu trafegava na via. O Tribunal de Origem, após relatar essas lacunas probatórias fundamentais, afirma que os fatos que demonstram o dolo não podem ser considerados individualmente, porque as provas indicariam globalmente o dolo eventual. Contudo, em forma holística do raciocínio probatório, ignora que, no processo penal, cada fato, cada elemento do crime precisa ter suporte específico nas provas, sendo inviável presumir a comprovação de quaisquer deles, mesmo na falta de provas específicas a seu respeito, apenas porque fazem sentido ou não divergem de outras provas já existentes. Ademais, a pretendida valoração holística da prova contrária, inclusive a redação dada aos quesitos pelo juiz de origem, quando os jurados forem perguntados especificamente se o réu conduzia o carro no acostamento, logo, seria incoerente permitir que os jurados respondessem a quesitos sobre fatos específicos, mas negar a obrigatoriedade de produção de prova para cada um deles porque o conjunto probatório, considerado como um todo, indicaria o dolo eventual. Quanto à tentativa de fuga após a colisão, é a conduta posterior à consumação do crime, e por isso, obviamente, não influencia o que aconteceu antes dela. Tentar fugir do local dos fatos é uma postura reprovável e que pode configurar um crime autônomo, tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas nada diz sobre o elemento subjetivo da conduta anterior do acusado, quando da colisão. Dessa forma, o único fato efetivamente comprovado, que é a embriaguez do acusado, é por si só insuficiente para comprovar o dolo em sua conduta.
Direito penal. Direito processual penal. O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Processo em segredo de justiça, julgado em 12 de agosto de 2024. Inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida pela Lei 11.340 de 2006 a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado em gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. A GRG no MPU-MP 6 do Distrito Federal, relatora ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJE, de 20 de maio de 2022. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de forma que, ainda que o envolvimento tenha se dado de modo efêmero entre vítima e ofensor, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra a mulher. É dizer, a própria Lei nº 11.340 de 2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório na cultura vigente, ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade. Na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir a proteção especial à mulher e, por isso, têm-se como presumidos. A GRG no ARESP número 1.439.546 do Rio de Janeiro. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, DJE, 5 de agosto de 2019. Ademais, no caso, consoante destacado pelo Ministério Público, constatou-se violência de gênero nos elementos de informação advindos no caderno investigativo, razão pela qual se tem que o delito foi praticado dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, ainda que de modo efêmero. O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência da Lei 11.340 de 2006. Execução penal. A realização do exame criminológico para a progressão de regime nas condutas anteriores à edição da Lei nº 14.843 de 2024 exige decisão motivada, nos termos da súmula número 439 do STJ. Processo RHC número 200.670 de Goiás, julgado em 20 de agosto de 2024. Inteiro teor. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843 de 2024, constitui novatio legis impégios, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional diante do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e ilegal nos termos do artigo 2º do Código Penal. Para situações anteriores à edição da nova lei permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico, desde que devidamente motivada nos termos da súmula número 439 do STJ. No caso, todas as condenações do reeducando são anteriores à Lei nº 14.843 de 2024, não sendo aplicável a disposição legal de forma retroativa. Note-se que nessa linha, o STJ considerou inaplicável a Lei 11.464 de 2007 aos casos anteriores à sua publicação, pois incrementou requisitos para a progressão dos condenados por crimes hediondos. Esse entendimento levou à edição da súmula número 471 do STJ. Direito tributário. A determinação de suspensão do pagamento da contribuição PIS e da COFINS restringe-se às operações de vendas efetuadas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali descritas, diante da interpretação literal do artigo 54, inciso 3 da Lei nº 12.350 de 2010, imposta aos casos de concessão de benefícios fiscais, artigo 111, inciso 1 do CTN.
Processo agravo interno, recurso especial número 1.805.112 Ceará, julgado em 3 de setembro de 2024. Inteiro teor. No caso, foi ajuizada ação ordinária com vistas à declaração de inexistência de relação jurídica, obrigando o recolhimento de contribuição ao Programa de Integração Social, PIS, e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, sobre a receita bruta da venda de frango no atacado e comerciantes revendedores, independentemente de esses estarem formalizados como pessoas jurídicas ou de atuarem como comerciantes individuais ou produtores, pessoas físicas, à luz da suspensão prevista no artigo 54 da Lei nº 12.350 de 2010. Com efeito da interpretação literal da norma em análise, imposta aos casos de concessão de benefícios fiscais, artigo 111, inciso 1 do Código Tributário Nacional, constata-se que a determinação de suspensão do pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS restringe as operações de vendas efetuadas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias supramencionadas. A pretexto de violação ao artigo 126, inciso 3 do Código Tributário Nacional e artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2 do Decreto número 3.000 de 1999, na presente demanda também foi requerido que o benefício fiscal alcançasse também as vendas efetuadas a pessoas físicas. Os artigos citados, contudo, não autorizam a equiparação indiscriminada entre pessoas físicas e jurídicas para fins tributários. Quanto ao primeiro dispositivo legal indicado, ao prever a desvinculação da capacidade tributária passiva da constituição regular das pessoas jurídicas, o CTN quis impedir que sociedades de fato ou irregularmente constituídas se esquivem das obrigações tributárias, evitando fraudes e evasão fiscal. Quanto à segunda norma apontada, a legislação do imposto de renda também não ampara a tese da parte, uma vez que o próprio dispositivo de lei invocado restringe os efeitos da equiparação ao tributo ali regulamentado. Sendo assim, considerando a impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 54 da Lei 12.350 de 2010, não há como acolher a pretensão para assegurar ao contribuinte o direito à suspensão do pagamento das contribuições ao PIS e da COFINS nas vendas efetuadas a pessoas físicas. Ademais, a norma que previu o benefício fiscal em questão, quando quis suspender também o recolhimento do tributo para as vendas realizadas a pessoas físicas, o fez expressamente, como na hipótese do inciso 1, em que tratou os benefícios para a venda de insumos de origem vegetal. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui, é que você curtiu, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe um comentário com críticas e sugestões aí pra gente, especialmente no YouTube e no Spotify, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E se você quiser o PDF desse arquivo, acesse os nossos grupos de WhatsApp ou Telegram, aí na descrição do vídeo, e também conheça o nosso site www.adtjus.com.br. E se você estiver estudando para magistratura, adquira nosso curso de processo civil com o professor Marcelo Fortuna e o nosso curso de formação humanística, pessoal. Galera, é isso aí, bons estudos, até a próxima, um forte abraço e tchau!